Boa noite a todos, é um prazer tê-los novamente aqui, os que vieram antes, né, para o segundo encontro agora do Tertúlia Pediátrica, que a gente espera que seja um espaço afetivo para troca de experiência, atualização em pediatria, que a gente envolva vários profissionais, estudantes, e hoje a gente tem o brinde aqui da presença do Dr. Carlindo, que vai falar para a gente sobre diarreia. Eu vou passar o comando aqui para ele. Muito obrigada. Vamos todos falar, né? A não ser que... Não vai passar aqui, não vai passar. Aqui? Tá. Na verdade, a Mônica passou para mim um protocolo da OMS, não foi isso, Mônica? Eu peguei esse aí também, que é do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Peguei alguns outros artigos para ver se a gente fala, e da minha parte, não precisa esperar terminar para falar, pode falar a hora que quiser, não tem problema nenhum com isso. É o hábito. Então, primeira coisa que a gente vai fazer com o paciente que está com diarreia é separar de que modo ele está, né? Se está sem desidratação, desidratado ou com desidratação grave. E a partir de cada situação dessas, não vou ficar entrando em detalhe de cada um, está tudo anotado aí, a gente vai decidir como vai tratar esse paciente. É o paciente sem desidratação, o plano A, o paciente com desidratação mais bem, o plano B, e o paciente com desidratação grave, chocado, com hidratação venosa, no plano C. Embora a gente saiba que o paciente que vai para os hospitais, para as emergências, normalmente vai para o soro mesmo sem precisar, e às vezes faz raio-x de crânio, né? Isso é uma coisa que eu não tinha aprendido ainda, a gente vai vivendo e aprendendo, né? 45 anos de formado, eu aprendi raio-x de crânio para desidratação, diagnóstico de hidratação. Vou anotar. Não deu tempo de botar, mas na próxima eu prometo que vai estar. Então, o plano A é aquele plano da criança que está com diarreia, mas está bem, né? Então, o que a gente faz com ele? Líquido caseiro mesmo, água, chá, suco, água de coco, né, sopa, principalmente água, ou solução de reidratação oral. Manter a alimentação normal da criança, né? Quando a criança está vomitando, a gente diminui a quantidade e aumenta a frequência das alimentações e evitar refrigerante e, preferentemente, não adoçar chá, suco e outras coisas. Não sei, pelo menos eu no consultório vejo muito. Não, meu filho está com diarreia, mas eu já estou dando para ele Gatorade e Coca-Cola. Aí eu falo assim, traz para mim que eu gosto, mas o neném evita. Para mim você pode trazer, não estou com diarreia, não tem problema, pode trazer. Né? E a gente, além de manter a alimentação habitual e oferecer os líquidos, quando a gente tem uma criança que é amamentada ainda, é só amamentação e, se precisar, o soro oral. Né? Quando é que a gente leva essa criança para o estabelecimento de saúde? Quando ela não melhora em 2 dias ou quando ela tem algum desses sinais de alerta, piora da diarreia, vômitos frequentes, sangue nas fezes, começa a não urinar, muita sede e recusa de alimentos. Quando é que a gente leva para o hospital? Quando ela desidrata. Tem sinais de desidratação que ela vai passar para o plano B e talvez até para o plano C. A gente sempre orienta os acompanhantes para reconhecer os sinais de desidratação, né? E sinais de alerta, principalmente. Ensina a preparar o soro caseiro e a administrar esse soro e a praticar medidas de higiene pessoal que muitas vezes são a causa da diarreia. Não só a higiene pessoal, como também a higiene domiciliar. E a administração de zinco, né? Até 6 meses de idade, 10 miligramas por dia, e acima de 6 meses até 5 anos, 20 miligramas por dia. Isso é uma das mudanças. Até pouco tempo atrás a gente fazia até 10 anos. Né? Esse UpToDate de janeiro, eles dizem que indicam zinco para país pobre e não indicam para país rico.
né? Porque realmente o zinco dá muita náusea, pode dar vômito. Ele acho que só precisa fazer para país pobre. Vocês fazem zinco? Eu faço. Eu confesso que eu não faço, não. Então, acho que é interessante porque a gente tem... Eu acho mais importante até porque é que eu falo muitas vezes quando dou os alunos na faculdade, eu falo para você, estou dizendo isso porque está no protocolo, eu não faço. Não vou mentir, não faço. Uma dúvida até que a gente fica, assim, hoje eu estava conversando com um colega, estava falando que é difícil encontrar o zinco. Eu não sei como é, tem um tempo que eu não estou fazendo emergência em consultório. Aqui está tranquilo? Porque um colega que é médico de família no Rio, até professor dele, estava conversando hoje de manhã. E aí ele falou, difícil encontrar, porque a reposição do zinco é para diminuir a chance de recorrência. Da diarreia. É por isso que eles falam que em país rico não precisa, que o risco de recorrência é muito baixo. Né? Quando o paciente tem sinais de desidratação, a gente, até o final, aprende. A gente, antes tem aqui, desculpa, eu peguei aqui o guideline da OMS que ela me mandou, né? Então está aqui, o zinco é recomendado como tratamento para crianças com diarreia aquosa aguda e persistente. Recomendação forte, evidência de certeza moderada. Né? Então, 5 miligramas por dia por 14 dias, que eles preconizam. Esse manual que ele colocou ali é o mesmo que a gente usou para pneumonia, que eu acho que a gente compartilhou, né? Depois do último encontro, que é aquele da OMS 2020. Se qualquer coisa a gente manda. Se não, manda de novo. E aqui a OMS recomenda o uso, isso é uma coisa que realmente está sendo muito enfatizado, que é você usar a solução de reidratação oral de baixa osmolaridade. Verdade. Plano B, né, é aquela criança que está desidratada, numa desidratação leve. Então a orientação inicial qual é? Hidratar esse paciente com soro de hidratação oral, 50 a 100 ml, né, média 75, para ser administrado num período de 4 a 6 horas. A solução deverá ser administrada continuamente até que desapareçam os sinais de desidratação. Se a criança, durante o manejo do plano B, apresentar vômitos, antes, né, a gente não fazia antiemético para essas crianças, agora, ondansetrona, crianças de 6 meses a 2 anos, 2 miligramas, 0,2 a 0,4 por quilo, crianças de 2 a 10 até 30 quilos, 4 miligramas. Adultos e crianças com mais de 10 anos, crianças com mais de 10 anos costumam ser chamadas de adolescente, né? Mas criança com mais de 10 anos, 8 miligramas. Acho até essas doses meio altas, né? Mas vamos lá. Não utilizar em gestantes, né? A gente tem às vezes adolescente gestante. Durante a reidratação, reavaliar o paciente seguindo as etapas do quadro, avaliação do estado de hidratação desse paciente. Melhorou o plano A, piorou o plano C, né? Plano A a gente manda para casa, plano C, unidade hospitalar. E a gente sempre, durante a permanência do paciente no serviço de saúde, mesma coisa, reconhecer os sinais de desidratação, preparar e oferecer soro caseiro, medidas de higiene pessoal e hospitalar. Tá? O plano deve ser sempre realizado no ambiente hospitalar até a melhora, até o desaparecimento da reidratação, da desidratação, até a reidratação completa. Aí a gente manda para casa, muitas vezes, ainda com o plano A, aumentando a oferta hídrica e mais nada. E o plano C é a desidratação grave, né? O paciente vai estar chocado, retorno venoso lento, paciente de olhos encovados, sinal da prega, e aí você vai ter que fazer hidratação. E aí, aqui, nesse protocolo brasileiro, está aí, soro Ringer lactato ou soro fisiológico, 0,9%, soro fisiológico a 0,9%, o que é uma coisa, né, completamente sem sentido. Não existe soro fisiológico a 0,9%. Sódio a 0,9% é soro fisiológico. Então, não pode ser soro fisiológico a 0,9%.
O volume, 30 ml por quilo na primeira hora, depois 70 ml por quilo nas 5 horas subsequentes. A partir de 1 ano também, soro fisiológico Ringer lactato, só que aí o tempo é maior, né? Aqui, menores de 1 ano, 1 hora e 5 horas, maiores de 1 ano, 30 minutos e 2 horas e meia. No recém-nascido a gente vai fazer mais devagar, né? Ou então também crianças com cardiopatia congênita grave, 10 ml por quilo de peso. E aqui a gente vai ver na sequência, tanto para a OMS como para o UpToDate, Ringer lactato primeiro. A opção é Ringer lactato. Melhor opção sempre o Ringer lactato, diminui o risco de acidose hiperclorêmica, perfil metabólico mais equilibrado e ajuda a corrigir eventuais acidoses associadas à desidratação. O soro fisiológico continua recomendado, mas pode levar a alcalose hiperclorêmica, principalmente em altos volumes, e necessita sempre monitoramento, se necessário, tratamento da acidose. Cristalóides são preferíveis aos colóides. Os colóides não mostram benefício em relação aos cristalóides, são bem mais caros, né? Os colóides têm indicação em hipobuminemia grave e choque refratário, mas nem sempre também a gente dispõe de colóides. Vocês têm colóide onde vocês trabalham? Não costuma ter, né? Tirando o TI e serviços de emergência, realmente de emergência, a gente não tem colóide. E assim que for possível começar a reidratação oral e, né, criança puder tolerar, a gente começa a hidratação oral. Aí é lembrar do professor Perneta que há 200 anos atrás, né, Cristina também foi professora dele, dizia que criança tem boca. Sempre que a gente pode hidratar a criança pela boca, a gente faz isso. Evitar sempre o soro venoso, a não ser quando realmente é necessário. E aí vem a fase de manutenção. Qual é o que é proposto aí? Está aí peso até 10 quilos, 100 ml por quilo, peso de 10 a 20, 1000 ml mais 50 ml por quilo por cada quilo de peso que exceder 10, peso acima de 20, 1.500 mais 20 ml por quilo de peso para cada quilo que exceder 20, no máximo de 2.000 ml. E aqui eles falam soro glicosado a 5%, mas soro fisiológico a 0,9%, iniciar com 50 ml por quilo dia, reavaliar essa quantidade de acordo com as perdas do paciente. 2 ml para cada 100 ml de cloreto de sódio. Depois disso, já tem até uma proposta, não vi que estava essa que é a mais antiga, já estão fazendo 1 de soro fisiológico para 5 de soro glicosado, o que é muito ruim, na minha opinião, né? Então a gente vai tentar ver aqui esses vários trabalhos que mostram que solução hiposmolar é muito ruim para esse paciente, né? Terapia intensiva, emergência, não se usa nunca solução hiposmolar, mas é o que está proposto, né? Mas tem inúmeras evidências, quem quiser depois eu mando os trabalhos. E aí o que acontece? Qual é a proposta hoje? Esse soro que já fica, né, fácil de guardar. Soro glicosado a 5%, 500 ml, cloreto de sódio a 20%, 20 ml, cloreto de potássio a 10%, 10 ml. A gente vai ter uma osmolaridade de 270 a 275 miliosmol por litro. Se a gente botar em vez de 20, 22,5, teria os 300 miliosmol por litro. A gente geralmente faz isso porque é mais fácil de você decorar e usar, então já é mais fácil. Mas eu tenho que falar o que está sendo proposto, não é isso, mas é o que a gente costuma fazer. Se eu voltar aqui, lembrar, desculpa, que uma das grandes complicações que a gente tem nas emergências e nas UTIs é a hiponatremia nesses pacientes hidratados com soro
né? Aí a criança fica lá, está com confusão mental, está sonolento, está convulsionando, aí você vai medir o sódio, está muito baixo. Então a gente tem que pensar sempre nisso, tomar cuidado e evitar essas soluções muito hiposmolares. E aí, quando é que a gente vai usar antibiótico nessas crianças, né? Se apresentar sangue nas fezes, comprometimento do estado geral, reidratar o paciente de acordo com a necessidade, A, B ou C, não depende de ser infeccioso ou não, né? E iniciar a antibiótico terapia. Crianças com até 30 quilos, 10 quilos, né? A gente usa, está preconizado a azitromicina nessa dose, 10 miligramas por quilo, ou ceftriaxona. Crianças menores de 3 meses ou com imunodeficiência, 50 a 100 miligramas endovenosa de ceftriaxona uma vez por dia. A gente faz a primeira dose intramuscular, se não tiver como fazer venosa, onde tiver atendendo e referencia para o hospital. Crianças com mais de 30 quilos, adolescentes e adultos, ciprofloxacina e ceftriaxona, né? Orientar o paciente ou acompanhante para aumentar a ingesta de líquidos, manter a alimentação habitual, né? Reavaliar o paciente em 2 dias, se persistir a presença de sangue nas fezes, após 48 horas do início do tratamento, a gente também tem que orientar para a família a procurar o serviço médico. E as condições, criança, adolescente, adulto, condições gerais boas, A, B ou C, conforme estado de hidratação. Não usar antibiótico terapia. Comprometido, a gente vai usar antibiótico. Então, qual é a recomendação da OMS? Criança até 10 anos com diarreia aquosa aguda, independente de etiologia, não usar antibiótico. Recomendação condicional, certeza baixa. Crianças com diarreia e sangue nas fezes, antibiótico. Benefício moderado, abaixo na evidência disponível. Recomendação forte, evidência moderada, abaixo. As medicações de escolha posologia, recomendadas para diarreia com sangue nas fezes em criança abaixo de 2 anos são, primeira linha, cipro, segunda linha, se o cipro não puder ser usado ou tiver resistência bacteriana, ceftriaxona. A recomendação para uso de antibióticos em caso de diarreia com sangue foi baseada bastante numa revisão sistemática que avaliou a eficácia dessas medicações na disenteria por shigella. Shigellose a gente tem que se preocupar, né? Fala. Mas esse ciclo para abaixo de 10 anos? Olha só, a gente faz cipro no UTI, no Natal. Esquece. É porque a gente fica com aquela coisa... Esquece. Porque, na verdade, não estou falando do cipro que a gente não acompanha, mas a maioria dos antibióticos, se estiver errado, pode me corrigir, de limitação de idade é muito mais por falta de estudos na idade do que realmente algum comprometimento nessas crianças. A gente faz cipro em neonatal quando não tem opção, né? A gente pega, às vezes, bactéria sensível só a cipro. Vai deixar morrer ou vai fazer cipro? Vai fazer cipro. Tem uma questão importante, assim, a gente vive muito isso na fibrose cística, né? Mas, assim, esses estudos que mostraram alteração de cartilagem, eles são estudos experimentais, com ratinho e tal. E isso meio que popularizou. Então, assim, fica essa ideia, a criança pequena não pode fazer cipro. Óbvio que a gente não vai usar indiscriminadamente, mas, assim, não é contraindicado. E vou te dizer, trabalhando 30 anos com fibrose cística, eu nunca vi nenhuma criança com problema por conta do cipro. É lógico que eles têm tantos outros problemas, mas não é uma coisa comum de humano. E aí, o guideline da OMS fala cipro mesmo para todo mundo. Ele, inclusive, alerta, igual foi, a gente conversou no de pneumonia, do risco do uso da azitromicina indiscriminada, que tem sido um problema mundial, né? Para resistência aí para vários agentes. Mas não tem problema não, dá para usar. Porque, inclusive, a gente vai ter que fazer aquela regrinha para a mãe entender que o cipro não tem, só tem comprimido, né? Então, Você vai perguntar. Aí não tem suspensão e você vai ter que fazer diluir para tanto, retirar não sei quanto. Normalmente a gente faz no venoso a gente manda fazer manipular. A dificuldade
Agora, se não tiver, usa, como a gente começou usando o Captopril na UTI neonatal manipulado ou diluído mesmo, comprimido, até agora que a gente já tem. Né? Agora, e quando a gente fala disso, a Mônica foi muito feliz, é óbvio que a gente não vai sair indicando cipro para qualquer coisa, né? Mas quando precisa, vai usar. O que é difícil é eles tolerarem, porque é isso, o cipro só tem comprimido. Não sei se com essas mudanças da OMS outras formulações podem aparecer, mas as crianças vomitam muito, é difícil mesmo. E aí a saída manipulando fica um pouco melhor. A habilidade deve ficar péssima. Exatamente, é muito ruim. É só lembrar, né? Eu até brinco, a única pessoa mais velha aqui é ela, que eu, mas quando eu comecei medicina, né? Comecei pediatria, quando a gente tinha criança com meningite, mesmo recém-nascida, a gente usava clorafenicol, que se dizia, não pode usar, mas vai usar o quê? Não tinha ceftriaxona lá, era o protocolo, penicilina com clorafenicol. Né? Da mesma forma, não se usa sulfo em criança, vai dar icterícia, compete com a bilirrubina, pela albumina, mas a gente tem toxoplasmose congênita, vai usar sulfadiazina. Não pode, mas aí tem que sempre, medicina é sempre custo-benefício. O que é melhor, usar ou não usar? Tem que pesar, né? Não é sair usando para todo mundo, mas quando precisa, usa. E ele reforça essa coisa da Shigella, por isso também, né? Que a Shigella, na verdade, até para os alunos já terem a noção da anatomia, fisiologia, essas diarreias aquosas, a maioria delas são virais, né? E você tem um comprometimento do intestino delgado, não absorve, é muito líquido perdendo. As diarreias que são com sangue, em geral, são de um padrão que a gente chama de colite. Às vezes a criança sofre muito, tem dor para evacuar, tem um esforço que a gente chama de tenesmo, faz esforço e às vezes não sai. E aí a presença desse sangue, você pensa na infecção do colo. A Shigella, ela é uma bactéria bastante perigosa, porque ela pode ser invasiva, fazer sepse, crise convulsiva, uma porção de outras complicações, e por isso ele justifica... Shigella mata, né? Shigella mata. E a escolha do cipro. A gente via muito Shigella antes, hoje felizmente pouco, né? E uma atualização que a gente tem de diarreia, né? A gente que é pediatra há mais anos, a gente antigamente tratava muita diarreia com Bactrim, sulfametoxazol, trimetoprim. E essa mudança é justamente por causa da Shigella. Eu tratei muita diarreia com neomicina. Pois é, esses antibióticos hoje... Não é do seu tempo? Não estão mais no amor. Me deu aula e agora não. Mas... E é engraçado. E essa coisa da Shigella, muitas vezes, né, falando hoje não, primeiro que eu não atendo mais assim paciente grave, só faço consultório, mas era assim, muitas vezes você via, a mãe chegava com o filho extremamente desidratado, começou 2 horas atrás, 3 horas atrás, o médico dizia assim, a senhora é meio responsável, essa criança deve estar com diarreia uma semana, coitado. Não está, começou, mas é assim mesmo. Né? Às vezes você... É pouca explosão, pouca coisa, mas a criança sofre muito, desidrata, convulsiona. E olha lá, a decisão de manter essa recomendação foi tomada exatamente por isso, que é um risco significativo de efeitos adversos graves, inclusive um chamado morte, se a infecção não for diagnosticada e tratada. Se falar muito tarde, a infecção tem que ser tratada. Ela só é tratada quando é diagnosticada. Ninguém trata o que não diagnostica, e ninguém diagnostica o que não pensa. São coisas que, né, não tem como fugir disso. E é uma coisa importante, né, identificar diarreia persistente ou crônica. Mais de 14 dias de evolução de doença. Quando é que a gente manda paciente para o hospital? Menor de 6 meses. Sinais de hidratação. Reidrata primeiro, depois encaminha para a unidade hospitalar. É muito comum, infelizmente, quando eu estava no conselho, a gente via muitos casos assim, a pessoa fazia o diagnóstico da doença, avaliava a gravidade, pedia a vaga e a partir daí a criança ou o adulto não recebia nenhum tipo de tratamento, a não ser ficar esperando remoção. Remoção não salva ninguém, remoção não trata ninguém e às vezes o paciente morria antes de ser transferido. Né? Se a gente não tem condições de encaminhar criança para a unidade hospitalar, vamos manter essa criança ingerindo líquido, se alimentando no domicílio enquanto aguarda a referência hospitalar. Eu acho melhor, embora seja essa a recomendação, que essa criança fique onde ela está,
né? Ah, mas aqui não tem recurso. Por menos recursos que ela tenha, tem mais do que na casa do paciente, com certeza. Se tiver algum sinal de alerta, levar imediatamente no estabelecimento de saúde. Importante avaliar se tem desnutrição grave, né? Peguei muita paciente com desnutrição grave, marasmo, quaxocó marasmático. Hoje a gente pega muito obesidade, né? Mas a gente ainda tem desnutrição grave, principalmente em pacientes comprometidos. Se o paciente estiver com mais de 39, além do quadro diarreico, investigar e tratar outras possíveis causas: pneumonia, otite, amidalite, faringite, infecção urinária. Lembrar que infecção urinária em criança pequena, né, a clínica atípica da infecção urinária, essas crianças abaixo de 2 anos, muitas vezes a única manifestação é febre, a única manifestação é a criança parar de comer, a única manifestação é uma alteração na curva de crescimento. Então a gente tem que estar atento para isso. E criança de menos de 1 ano, menos de 2 anos, menos de 3 anos, não faz amidalite bacteriana. Então pare de fazer bezetacil, coitada das crianças. Né? Então o que a gente usa para esses pacientes com diarreia? Antibióticos, só nos casos de disenteria, né, diarreia com sangue. Cólera é uma coisa extremamente grave, né? Os antibióticos, fora isso, fora essa situação de disenteria, são ineficazes, aumentam resistência antimicrobiana e não precisam ser prescritos. Pelo menos eu pego muita criança no consultório com diarreia, com medicação com amoxicilina com clavulanato, né? A amoxicilina com clavulanato é muito mais causa do que tratamento de diarreia. Antiparasitários, para ameba, né? Quando o tratamento de disenteria por Shigella fracassar, em casos que se identifiquem a ameba nas fezes, em tamoeba historítica, né, a gente vai usar o metronidazol. Giardíase, quando a diarreia dura mais de 14 dias, ou se identificarem cistos trofozoítos nas fezes ou no aspirado intestinal, metronidazol, aí uma dose mais baixa, em vez de 50 miligramas, 15, né? E lembrar, né, que giardia muitas vezes dá alternância de ritmo intestinal. A criança pode ter diarreia, mas pode ter constipação intestinal. Então a gente tem que estar atento para a giardia. Zinco deve ser administrado conforme estava lá no plano A. Crianças menores de 5 anos. Como eu falei para vocês, nesse último up-to-date, eles dizem que só fazem isso para país rico. E a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem país rico e país miserável coexistindo muitas vezes no mesmo bairro, no mesmo ambiente, né? Hospitais em que você pode tratar como país rico e hospitais que você tem que tratar como país miserável, né? Antiemético apenas deve ser usado se o paciente tiver vômito persistente. Eu não falei disso no plano B, mas uma das coisas que a gente pode fazer também é passar sonda quando os vômitos não melhoram. Eu não botei ali desculpa, na época talvez até seja uma resistência pessoal, a gente não fazia antitérmico de jeito nenhum. Hoje está preconizado fazer, embora a gente saiba que o antitérmico muitas vezes a criança acaba vomitando, acaba ficando mais sonolenta, mas tá autorizado a fazer. Antidiarreico não. Antidiarreico, pelo amor de Deus. Né? Então, crianças com diarreia aquosa sugerem não utilizar probióticos, pois a evidência disponível não demonstra benefício significativo, né? Evidência de baixa certeza. Crianças com diarreia persistente também não faz recomendação sobre o uso de probióticos devido à falta de evidências conclusivas. Né? Embora acaba muitas vezes usando muito mais para agradar a família, porque ninguém gosta de ser tratado sem remédio. Crianças até 10 anos com diarreia aquosa aguda que apresentem fatores de risco para a mortalidade, a OMS não faz uma recomendação específica sobre a necessidade de cuidados intensificados em comparação com o tratamento usual. Há uma lacuna de conhecimento aí. Essas recomendações são baseadas em revisões sistemáticas e na metodologia GRADE,
para avaliar a força das evidências disponíveis. Os fatores de risco mais importantes: crianças com menos de 12 meses, estado nutricional, desnutrição moderada ou grave, infecção pelo HIV, hipoxemia, né? Embora esses fatores sejam reconhecidos, também o documento destaca que é uma lacuna de conhecimento sobre a melhor abordagem de cuidado intensificado para crianças com esses riscos. Isso aí, a gente pode falar do tratamento agora, o que vocês acham? Depois a gente passa, se você quiser, esse trabalho aí. O que vocês veem aí na prática dos tratamentos das crianças? Igual a gente comentou aí, dividiu as experiências, né, da outra vez, do atendimento da criança com quadro respiratório. O que vocês veem pelas práticas muito por aí? É isso mesmo? Vocês acham que sai? Não entendi. Eu estou falando se a prática bate com a teoria, porque nem sempre como é a bate. prática assim no dia a dia? Que a gente tem sempre tentado caracterizar o que a gente vê para pensar coisas que a gente possa fazer também. Eu e o Dani, a gente trabalha em emergência ainda, né? Então, todo final de ano, por exemplo, pós-Réveillon, tem aquele boom de vírus. Muitas vezes rotavírus, a gente acaba não sabendo que vírus foi. Esse ano eu acho que foi adenovírus, porque muita criança com conjuntivite, sintoma respiratório, mais uma diarreia e uma febre que não passava. A mãe tendo que desesperada, tendo que fazer antitérmico de 4 em 4, 2 em 2 horas, e precisando, chegando já uma criança no plano B ali, já desidratada na emergência, a gente tendo que fazer reposição volêmica rápida. E foi uma coisa, famílias inteiras. Esse ano foi muito ruim depois do Réveillon, né? Mas saíram bem com sintomáticos. É assim, muitas vezes a gente precisando usar ondansetrona venosa e sair com probiótico. Mas isso é uma coisa que é engraçada. Eu vejo isso há 200 anos. É assim, não, é viral, mas eu fiz antibiótico. Não fiz antibiótico, não fiz. Não, vocês não, o probiótico. Mas se melhorou pelo probiótico ou não. Mas muita gente faz isso. O doutor falou que era viral. Mas passou o quê? Passou antibiótico. Dura de 3 a 7 dias, se for viral, né? E você faz 3 dias de saccharomyces desse da vida, né? E aí vai melhorar, limitado. Uma outra vejo dúvida problema. que eu sempre levanto, que eu vi há muito tempo atrás, na época que lançaram a nitazoxamida. Exatamente, eu vi o Edmilson falando, foi uma palestra enorme, tá? Ele defendendo a nitazoxamida para a replicação viral do rotavírus particularmente. E eu fiquei assim, achando, assim, foi muito antes do Covid, hein? Muito antes do Covid. Você lembra disso, né? Porque você é mais velha do que eu. E aí, enfim, Cristina, ele defendeu. Cristina Vou lhe dizer... foi acadêmica do Miguel Couto. Eu também fui. Não é do Miguel, não é da escola do Miguel Couto, é do doutor Miguel Couto. Eu fui do hospital. Enfim, vou lhe dizer que eu algumas vezes prescrevi com sucesso. Então, eu li isso, agora eu tenho que lembrar onde, nesses dias, eu li o manual eu não me lembro se é nesse, mas eu prometo para vocês que eu localizo e a gente compartilha. Realmente, na fisiopatologia viral foi uma curiosidade, assim, das coisas que eu fui ler para o nosso encontro. Isso eu acho que uma das grandes novidades, para mim, pelo menos, foi o da nitazoxamida, até porque, mais uma vez, assim, importante para eles. Por que começa a surgir essas modas? Está todo mundo tomando anita, está todo mundo tomando probiótico, porque tem a pressão da indústria farmacêutica sempre. Então, assim, esses encontros da gente, eles têm um pouco essa finalidade também. Que a gente começa a criar juízo crítico dessas coisas, porque isso vai ser cada vez mais intenso, né? Então, mas eu fiquei curiosa, porque eu nunca imaginei, né? Eu não tinha assistido essa aula que você falou. Mas ele tem algum efeito, se não me engano, particídio viral, que faz uma paralisia.
né? Mas o problema maior é que, bom, não tem comprovação, não tem indicação, é off-label, né? E tem o risco aumentado de neoplasia. Então, o problema é as pessoas começarem a usar indistintamente. Eu vou ver se foi no Nelson, se foi nesse... Não, tem sim, tem alguns trabalhos que mostram mesmo essa ação. Foi um dos três, ou no Nelson o novo, ou da pediatria novo, ou nesse daí. E o que ele fala? Não é para usar sempre, mas ele considera na diarreia protraída. Essa criança que parece que teve uma diarreia viral e que lá 2 semanas não melhora, que seria uma alternativa para se considerar. Não recomenda fortemente, mas ele justifica com essa fisiopatologia do vírus. Não é problema usar, o problema é usar de rotina. Inclusive, ele não fala mais, acho que é o DMS que nem fala mais também desses imidazólicos, né, que a gente sempre fala para giardia, ele justifica como escolha a nitazoxamida mesmo, quando você considera também diarreia por protozoário. Mas esteja ainda nesse guideline ainda é o metronidazol mesmo para. Mas o metronidazol é ruim. E é difícil comprar hoje um Flagyl da vida. Remédio não é bom, né? E a questão é bem barato. E também a cobertura é mais estreita, né? Então, sobre exatamente. esses casos são tratamento intensivo, por isso que eles falaram do outro. Agora já estão começando a falar, essas coisas que me preocupam, de usar a nita para febre amarela, né? Aí começa a coisa, tudo que é vírus, é esse que é o risco. Começa a vira aquela coisa. Aquela coisa da nitazoxamida também para a Covid, né? Que ele fez vassouras, eu acho, um estudo em vassouras. É possível até que é isso. Tem ouvido desses estudos de vírus de diarreia, que as pessoas vão viajando. Mas dando umas práticas com algum tipo de fundamento maluco, né? E o que você falou da comida, Réveillon que você falou, né? Foi depois do Réveillon. Não é que você falou? É porque o grande problema do vírus é que se tem uma bactéria contaminando o alimento fica podre, estragado, fedendo, escuro. O vírus, a comida continua com o mesmo gosto, o mesmo aspecto, a mesma coisa. Então o risco é maior das bactérias, mas o risco de você comer comida contaminada é muito maior no vírus, porque o vírus você não sente. Comer comida estragada é uma coisa muito difícil. Aí foi por isso que a gente acabou escolhendo, né, Carlinhos, trazer esse artigo. Esse artigo é um artigo, ninguém precisa discutir o artigo inteiro, mas ele é um artigo de revisão sobre norovírus aqui no Brasil, de, se não me engano, 2016, né, Carlinhos? Ele nem é novo. Mas por que achei interessante a gente trazer ele? Aconteceu na minha família, agora eu recebi, minha irmã é médica também, veio passar um dia em janeiro na minha casa e falou assim, não, eu vou tomar cuidado, porque eu vou para a praia, mas eu não vou comer nada, porque eu tenho risco do surto do vírus que está acontecendo lá na Baixada Santista, vindo para cá. E aí tinha muita gente no verão de Cabo Frio preocupada, provavelmente pode ter surgido até para vocês nas emergências, essa preocupação e essa queixa. E hoje a gente está, ao mesmo tempo em que está no alerta mundial das próximas pandemias, né, que é previsto que a gente tenha muitas pandemias e muitos retornos de doenças dependentes de vacina com essas questões todas. O vírus virou um pânico. E aí, esse surto que aconteceu na Baixada Santista foi de norovírus, né? E é por isso que a gente resolveu trazer. Aí começa a falar assim, não, é um novo vírus, é um vírus que vai espalhar. Já estava se pensando numa diarreia como um Covid agora espalhando de novo. Então a gente achou legal tocar nesse assunto. Eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas eu fui estudar por causa desse artigo que a Mônica me mandou. Um dos grandes contaminantes de norovírus é picolé. Eu estava lendo o artigo que eu recebi. Então, picolé é água, então é praia, mas picolé, né? eu fiquei assustada também. Picolé é uma das grandes fontes de contaminação. É o sacolé, como é que é? Cabo Frio é o sacolé gourmet, né? O sacolé eu não vou nem falar. Em Minas acho que é chuchu. Sacolé tem tudo. Cara, acho que eu nunca tomei sacolé. Meus filhos tomaram muito. Não sei nem se não tomo ainda. Né? A gastroenterite representa um problema significativo em todo o mundo, né? Uma condição debilitante que pode levar à fatalidade em diversas circunstâncias, principalmente desidratação, né?
E aí, entre os virais, o novo vírus, o norovírus desempenha um papel substancial na promoção de surtos de gastroenterite, juntamente com o rotavírus, o adenovírus que você falou, muito comum, normalmente com quadro respiratório junto, e o astrovírus. O astrovírus, ele é muito resistente a qualquer tratamento, mas geralmente ele é bem benigno, resolve espontaneamente, não é um problema sério. E o norovírus está ganhando destaque porque o rotavírus está comprometido. Não está podendo atuar, porque está bem marcado pela vacina, né? Então, a gente está vendo mais norovírus por isso, né? É um vírus... Outra coisa que a gente vê como a gente está ficando velho, né, Carlinhos? É isso, né? Eu me lembro, hoje a gente está da aula, quando a gente fala de microbioma pulmonar, e eu me lembro eu já dando aula que a gente dizia que a gente não tinha bactéria da epiglote para baixo. E o que eu acho legal dessas revisões são isso, quando a gente pega um artigo desse, talvez até a gente, sem raciocinar muito, se estiver conversando num grupinho de alunos, vai falar assim, qual é a causa mais comum de diarreia viral? Rotavírus. Todo mundo quase vai falar rotavírus, né? E tem outros artigos recentes, mais modernos, que falam da mudança da epidemiologia mundial depois da vacina da rotavírus. Há quanto tempo a gente está falando de vacina de rotavírus e a gente continua ensinando que o rotavírus é a primeira causa de diarreia? Né? Então é legal para a gente pensar como essas coisas demoram, né, a mudar. Ele não ficar entrando em detalhe, como é a codificação de proteína, isso aí. Era para história, essa ideia mesmo. A infecção pelo norovírus, ela tem um tempo de incubação de 12 a 48 horas, geralmente abaixo de 5 anos. Né? São infecções que muitas vezes são assintomáticas, né? E devido à natureza autolimitada, geralmente autolimitada da infecção, dura raramente mais que 7 dias, é necessário apenas em caso de baixa tolerância, e a internação, perdão, é necessária apenas quando há baixa tolerância à hidratação oral ou quando há altas perdas de líquidos. Menos comuns pode haver convulsões, crises parciais generalizadas ou complexas, padrões tônico-crônicos no início dos sintomas do estágio de gastroenterite, pode ser o maior motivo de preocupação. Essas crianças muitas vezes, quando estão começando a diarreia, já estão convulsionando, mas é raro. No Brasil, gastroenterite infecciosa e diarreia representam um problema sério. É só ver aqui, 2020, olha o quanto se gastou de dinheiro para tratar essas condições, 54 milhões e meio de reais, né, em 2020. E ali está o que a Mônica já falou. Em 2006, a vacina, já tem tempo, né, 18 anos, a vacina contra o rotavírus foi introduzida no calendário e levou uma variação da etiologia da gastroenterite. Como taxas de vacinação contra o rotavírus têm sido constantemente elevadas, altas, desde o início da utilização no imunobiológico no calendário nacional de imunizações, é só ver que de 2008 a 2009, a taxa de imunizados era de 82% e hoje aumentou muito. Antes da introdução da vacina contra o rotavírus, teve um estudo aqui no Rio que mostrou a presença de 3 patógenos virais em crianças com gastroenterite. Rotavírus, quase 42%, norovírus e astrovírus. Como o rotavírus diminuiu muito, o norovírus passou a ter maior relevância, né? E a gente continua realmente, geralmente você fala, essa é uma diarreia viral, provavelmente rotavírus que é a mais comum, mas não é, né? E aqui, né, a vacina de rotavírus, eu botei aí, desculpa os pediatras, porque eu sei que também vem gente que é aluno que não é pediatra, a vacina de rotavírus humano, a vacina que a gente tem na vacina de rotavírus humano do SUS, que é uma dose aos 2 meses, outra dose aos 4 meses, e a vacina que só tem na rede privada, que é a pentavalente, uma dose da Sociedade Brasileira de Pediatria e a SBIM, a Sociedade de Imunizações, preconiza uma dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses e a terceira dose com 6 meses até 7 meses e 29 dias. Lembrar que isso é importante saber, porque
você tem que ter um intervalo de 2 meses entre as vacinas e não pode passar disso aqui. Você não pode dar antes de 1 mês e 15 dias e não pode dar depois de 7 meses e 29 dias. Então não adianta dar a primeira dose se a segunda dose vai acontecer depois de 7 meses e 29 dias. E esse cuidado tem que ser maior quando são 3 doses, porque o espaço fica mais limitado, né? A criança chega, às vezes, no 5º mês de vida, nunca tomou rotavírus, eu quero tomar a vacina pentavalente. Não adianta, tem que tomar 3 doses, não vai conseguir tomar. Esquece, vai ter que tomar a outra mesmo. Às vezes, nem, dependendo de quando chega, nenhuma pode tomar. Às vezes tem criança que chega e já não pode mais tomar. Lembrar isso, vacina, a gente tem que não esquecer. A importância do norovírus no ambiente hospitalar deriva muito do seu modo de transmissão, via oral fecal, que é facilitado em ambientes lotados com intensa interação. Além disso, os impactos do vírus, o papel considerável do norovírus como fator etiológico da gastroenterite é evidente. As infecções nosocomiais por norovírus representam risco para os pacientes, principalmente crianças, né? E imunocomprometidos. Brincadeira, Cristina, sabe que você foi residente com a Denise, eu tenho sempre que lembrar disso. Estudo realizado em 4 países, Brasil, Chile, Filipinas e Tailândia, destacou a gravidade da infecção nosocomial pelo norovírus, indicando que 73% dos casos positivos seriam classificados como graves usando essa pontuação de Vescaria. Quem quiser saber, essa aqui, ó. Você tem uma escala, né, daqui, de gravidade com pontuação inferior a 11 é leve, entre 11 e 16 moderado ou grave e acima de 16 grave. Além disso, o Brasil exibiu a maior proporção de casos sintomáticos positivos em pacientes ambulatoriais e tratamento hospitalar, 31 no ambulatorial e 33 adquiridos na comunidade que necessitaram hospitalização e 42% de infecções nosocomiais. A Finlândia, com 16% no ambulatório e 15 infecções comunitárias que necessitaram hospitalização. A Finlândia não, ali é Filipinas, desculpa, tem que corrigir ali depois. E a Tailândia, com 18 de ambulatoriais e 9 de infecção comunitária que precisou hospitalização. As infecções por norovírus não apresentam padrão sazonal e tem uma prevalência maior entre 6 e 24 meses de idade. Um estudo observou que infecções, né, em hospital pediátrico no Rio de Janeiro, tendo sido possível constatar elevada carga viral do norovírus, fator determinante na sua transmissibilidade, tanto aos profissionais de saúde como aos familiares dos pacientes e, óbvio, que aos pacientes também. Mas houve muita contaminação entre o profissional de saúde e os familiares que estavam lá. A transmissão alimentar pode ocorrer através da contaminação in situ dos manipuladores de alimentos durante a fase inicial e nas etapas de produção de alimentos. E aquilo que a gente já comentou, ao contrário das bactérias, os vírus não crescem nos alimentos. Então não ficam estragados, não tem cheiro ruim, não tem gosto ruim. Então são indetectáveis para os consumidores que continuam consumindo mesmo quando acontece de estar a comida contaminada. E eu estava vendo, é muito comum surto em navio de cruzeiro. Mais um motivo para eu detestar navio de cruzeiro. Já fui porque a Denise me obrigou, mas realmente... Eu também não é praia, não. Hã? Gostou, não? Gostei na hora que cheguei. Nossa, nem se me pagar, eu faço tudo. Não, nem gostei na hora que Horrível, chegar... horrível. Eu estou curiosa, eu não olhei reportagem, eu estava curiosa para saber se o prefeito de Guarujá pegou o norovírus. Vocês viram a história? Ele foi lá beber, né? Foi beber água do mar? Foi. Mas é assim, quando na Olimpíada de Paris, o Rio Sena estava no último de contaminação, o idiota foi lá e mergulhou. Os caras políticos gostam de fazer imbecilidade, não tem jeito. Porque o que aconteceu? Cara, eles têm uma tendência
Primeiro é essa questão, né? Quando eu vi e fui procurar ler, quanto era importante a gente tocar no assunto do norovírus e a gente se apropriar do espectro, do que ele pode fazer e tudo. Segundo essas epidemiologias que a gente nem pensa, picolé, porque você fala, eu comi porque eu comi mexilhão, você vai lula, entender, tanto que a maioria das pessoas tem medo de comer isso, né, no mar. Agora picolé, tá todo mundo tomando picolé. Não sei exatamente o que aconteceu, a hipótese é que tenha uma mutação viral, né, e aí um surto mesmo que encontrou a cidade mais cheia num local propício. Aí quando ele fala sorvete, um calor insuportável, parece que foi uma questão que ainda bem foi limitada, só que começou a espalhar esse pânico, né? Igual eu falei que eu vivi na própria família, vou para Cabo Frio, não vou comer porque tem, óbvio que toda preocupação é possível. Outra coisa interessante que eles não falam, né, nesse texto, mas eles divulgaram nesse estudo de São Paulo, que acho que foi no Adolf Lutz, se não me engano, que eles isolaram e ficaram pesquisando sobre o vírus, que ele não tinha uma boa resposta ao álcool em gel, que é outra coisa que a gente incorporou do coronavírus, né? Então, que a melhor forma de evitar é realmente lavando a mão com água e sabão, que ele poderia resistir. Então, assim, eu acho que é o que a gente tira para poder trazer na nossa prática. E acho que a gente vai ter um trabalho muito grande, anos e anos agora à frente, para lidar com o que é novo. Óbvio que a gente está sempre diante da incerteza. Outra frase que eu sempre falo é isso: o dia que achar que eu sei medicina é hora de parar. A gente está o tempo todo... Os vírus, as bactérias se organizam muito mais do que a gente. Então, a medicina dá muito na nossa frente sempre. Sempre na nossa frente. Muito. Então, assim, só que a gente vai estar lidando com esse pânico das novas pandemias o tempo todo. É uma prática sempre que a gente vai ser cobrado por isso, né? E com essa onda de fake news, a velocidade de informação, é bem difícil a gente lidar com essas coisas se a gente não estiver procurando fonte confiável. Verdade. Na verdade, o que você estava falando é isso mesmo. O que aconteceu? Eu sou uma pessoa ruim para falar de praia, porque dos 18, vou fazer 70, dos 18 a 70, eu fui 3 vezes à praia no Rio, morava de frente à praia, fui 3 vezes à praia. Em Cabo Frio, eu moro há 34 anos, fui 4. Então, praia, a chance de acontecer alguma coisa ruim comigo é muito baixa, né? Mas... Tá normal. Ele tem um pôr de sol, ele atravessa Cara, a rua. se praia fosse embora, pago. Já viu coisa pode deixar de ser grátis? Os políticos deixariam de ser grátis se fosse bom? Agora, falando sério, que a Mônica falou, comida, né, mexilhão, ostra, picolé, o que as pessoas vão para a praia para comer o quê? Frutos do mar, picolé. Então, quando está lotado, né, um calor infernal, comendo, expondo o picolé, vai acontecer mesmo, né? E aqui, ó, um estudo em 2022 que avaliou, está mal, depois vou ter que dar uma acertada, deu uma desconfigurada. Em ostras compradas de um produtor e de alguns mercados locais no Rio, né, a presença de vírus, descobriram que o norovírus foi contaminante mais frequente durante um período de 12 meses, durante o qual as amostras foram coletadas. De 134 amostras, 54 testaram positivo, né, 40% testaram positivo para norovírus. Realmente é uma coisa que está muito intensa, né? Chamou a atenção isso mesmo agora, e a gente tem que estar atento para o norovírus e principalmente atento para não ficar falando tanto em rotavírus, que o rotavírus está... O rotavírus está virando cringe agora. O rotavírus está levando só fama, mas não está. Mas eu ia falar sobre a vacina de rotavírus. Eu tenho visto também, pego crianças, que as mães diagnosticam a PLV porque está na moda a PLV. E aí que não dão a vacina de rotavírus porque pode sangrar nas fezes e porque tem resíduos de leite. Aí quando eu olho, já passou o tempo de fazer a vacina. Praticamente a única contraindicação mesmo de rotavírus é intuscepção intestinal. Eles são bem... Na verdade, a limitação da idade, da né? idade, É por isso. pelo risco de intuscepção. Mas, cara, a PLV hoje é uma brincadeira. As pessoas diagnosticam demais.
Outro dia eu peguei uma criança no consultório de 2 meses, estava mamando fórmula, porque foi diagnosticada com uma alergia à proteína do leite materno. Essa aí eu fiquei... Leite materno? Juro, está anotado. Se quiser eu trago o prontuário. Está anotado no prontuário. Eu tive que anotar. A mãe falou assim, a alergia à proteína... Eu tenho um paciente que tiraram o leite materno da criança. E professor, hein? Mas tem muito professor, já sei até quem é, não precisa nem falar. Melhor nem falar, muito que. Né? Eu falava pra mãe assim, mas tirou o peito. E o pior, vou te falar, sabe o que me irrita? Sabe o que me irrita? Porque não fala isso porque não sabe, é isso que me irrita. Porque se não soubesse, a ignorância é perdoável. Pois é. A falta de caráter é que é mais comprometedora. Eu não consegui convencer a mãe, não. Tá bom. Eu não consigo convencer a Denise, vou querer convencer a mulher dos outros. Você tá maluco? Como é que foi? Eu não consegui convencer, não. Ela continuou com as o cara suspendeu o leite materno. Você sabe quanto é a consulta dele? Ele vai convencer você. Ela vai para você, pela Unimed, pagar R$1.500 de consulta, o cara vai dizer. Eu falei isso pra ela, não, tá bom, você acha que é isso? Eu acho que você deve sempre ir lá, e vir menos aqui. Fazer o que lá? Vamos lá. Então, surtos do norovírus foram relatados por vários estudos em creches, áreas de idosos, prisões, áreas produtoras de ostra, e essa constatação ressalta a necessidade imperiosa de iniciativas de vigilância virológica para garantir a qualidade e a segurança dos mariscos destinados para o consumo humano. Claro que é só as áreas produtoras de ostra, né? Creche, áreas de idosos e prisões para comprometer as ostras. Em São Paulo, casos de norovírus foram encontrados em crianças menores de 5 anos de idade no norte, zona sul, leste, oeste e sudoeste, bem como nas cidades vizinhas. No contexto da urbanização e do seu impacto na frequência de norovírus na população, é possível observar a presença desses agentes mesmo em comunidades semi-isoladas. E se achava que a gente não tinha esses vírus nas comunidades semi-isoladas. E atualmente a gente está vendo que está acontecendo isso. Na região amazônica, estudos realizados entre 2017 e 2018 em amostra d'água de 3 rios, localizada em uma floresta de mangue, nos períodos de maior e menor precipitação, não apresentou a presença de vírus entéricos humanos, demonstrando uma correlação diretamente proporcional entre a baixa densidade populacional e o pequeno impacto ambiental na população do rio, o que é óbvio, né? Apesar da falta de provas concretas para a sazonalidade do norovírus em regiões equatoriais, mudanças trazidas pelo aquecimento global em sua circulação dentro do território nacional não devem ser descartadas. Parece que essas mudanças climáticas estão afetando o aparecimento do norovírus, pois eventos climáticos e mudança nos fatores climáticos são fatores condicionantes tanto para o comportamento humano como para a interação entre o patógeno e o meio ambiente. Então, essas mudanças climáticas estão mudando também o perfil das infecções pelo norovírus. Oi? Você disse que eu podia interromper. Pode, à vontade. Uma curiosidade. A ostra você come crua ou cozida, mas o mexilhão dificilmente você come cru. A cocção não mata o norovírus? Pelo visto não, né? Eu nunca vi ninguém comer mexilhão. Cru. Eu já comi muito, não mexilhão, eu não como mexilhão de forma nenhuma. Mas eu já comi, por exemplo, quando eu ia à praia, antes dos 18 anos, comi muito tatuí vivo, com limão. Mas mexilhão eu nunca comi, cru. Agora não tem mais tatuí. Não tem mais. A poluição acabou. Aquela Tem 2 coisas que não tenho na praia, nem tatuí nem eu, então acabou. Se você vai cozinhar Essa interação acabou completamente. ele não morre, né? Pelo visto, não. Né? Mas normalmente para fazer mexilhão você escalda o mexilhão, você cozinha. Mas isso é a sua casa. Isso é Porque eu amo mexilhão e ostras, eu tô ficando bolada. Eu não vou discutir sobre culinária à beira-mar.
Tô brincando, mas não tenho, nem imagino como deve ser. Não tenho nem ideia. Agora, mexilhão, eu nunca vi ninguém comer cru. Se alguém come, eu não como de jeito nenhum, não suporto mexilhão. Mas... eu não sei. Agora tem várias formas onde ele é servido frio também, né? Não sei se porque é tipo vinagrete, que é um jeito, acho que talvez dos mais comuns das pessoas. Eu não sei também se o cozimento acaba, nem vi. Isso no trabalho eu não tinha, posso até ver, mas... Até porque o meu conhecimento assim, de norovírus é muito pequeno e começou quando ela me mandou isso aí. Meu conhecimento era... O conhecimento de norovírus é de atender paciente, de ver, né? Mas... eu não sabia, juro para vocês que eu não sabia que picolé transmitia norovírus. Não vou deixar de chupar picolé por isso, mas eu aprendi. Mas não vai tomar o sacolé gourmet. Sacolé eu nunca tomei. Os extremos de temperatura não Cara, matam o norovírus, então ele é péssimo. Eu não sou nojento pode para nem nada, pasteurizar. só para comer. Para comer eu sou nojento. Não tanto quanto ela, mas eu sou nojento para comer. Não. Mas essa, exatamente, não é nem só isso, pode ser a água, pode ser água, pode ser, De botar a mão no palito, você mas da mesma forma, mas por essa coisa também, pelo contato manual, o mexilhão também tem contato manual, sabe-se lá como se serve esses mexilhões, como prepara, cai, bota para dentro. Não dá para saber como é. Eu nem imagino. Eu só não vi mais notícia do prefeito de Guarujá. Isso aí a gente descobre para conversar. Deve estar internado. Mas é isso. Você vê a que ponto a gente chega, né? Tem um vídeo aqui, se alguém quiser ver. Eu não vi, colocar no Google, vai aparecer. No meio de uma situação de saúde pública dessa, porque teve muita gente idosa internando, foi grave a situação lá. Mas assim, tudo, né, momento de alta movimentação de turística, ele ainda fala que nada disso existe não, que não tem isso na água de Guarujá, não entra no mar e faz vídeo e posta bebendo água. Aqui não é uma coisa que se beba nem... Exatamente. Nossa. Bebeu xixi mas de por muita isso, gente. mas por isso. Mas a cabeça de político tinha que ser estudada. O que eles pensam da vida é uma coisa... Olha só. Então, a conclusão deles, desse estudo, é que o norovírus é um agente patogênico viral de grande relevância no Brasil, principalmente por conta da vacina, né, do rotavírus. Durante anos causou e ainda causa surtos no país e seu modo de transmissão é crucial, especialmente em ambientes lotados. Apesar disso, a transmissão comunitária através de água e alimentos contaminados também desempenha um papel significativo para a manutenção do problema. Essas vias de transmissão podem ter amplo alcance, afetando especialmente a população de baixa renda em ambientes urbanos e semi-isolados. Quase todas essas doenças são, né, mais comprometem mais as populações de baixa renda. No contexto dos surtos, a importância do genotipo 2 é evidente. A transmissão alimentar é muito importante, incluindo mariscos, picolés, queijos, que eu também não como, alimentos servidos em navios de cruzeiro. Você que gosta de cruzeiro? E o que eles reforçam é que produções de novos estudos são necessárias para compreender o comportamento desse agente, melhorando os sistemas de vigilância em todo o país. Quando você me mandou esse artigo, eu até procurei outros, mas tive dificuldade. Eu não sei se você achou algum outro. Você conseguiu ver mais? No Brasil, aqui eu peguei pelo PubMed, né? Mas não vi mais nada. Não vi mais nada. E esse é de 2016, realmente. Eu acho que é 2016. Vamos ver se fizeram. Eu sei que ele não é novo. Antes de 2016, 2017, deve ter quase 10 anos. Eles provavelmente devem fazer algum trabalho, algum estudo com esse surto lá em Guarujá, mas não sei também, né? Talvez a gente procure por essas instituições de São Paulo, né, que eu acho que foi no Adolfo Lutz que fizeram a identificação, a gente pode conseguir algum dado epidemiológico melhor. Se achar, a gente traz para o mês que vem. Baseado nesse caso, eu queria só fazer um comentário. Eles sugeriram a parte de sistema de vigilância, né, de evolução,
E aí eu estava pesquisando aqui no DataSUS, eu queria saber justamente a opinião de vocês, se teria um outro repositório, porque a gente está terminando fevereiro, e vocês comentaram de situações que eclodem no verão, e a última base de dados aqui é de dezembro. E aí eu relacionei aqui Baixada Santista, que cobre a área que vocês falaram, com Baixada Litorânea, que é onde a gente abrange, lá deu 3 vezes mais. Mas eu não tive tempo para ver se é 3 vezes mais a população para fazer uma correlação. Mas o ponto mais importante que eu queria trazer é essa conclusão que eles tiraram de evoluir o padrão de vigilância e a realidade que a gente se depara que o dado, para uma pessoa externa que joga lá no DataSUS, Tabnet, né? Todo mundo deve conhecer, está defasado há 2 meses. Então, como é que você projeta uma ação tendo em vista que já está se atualizando, porém o dado que se tem é de 2 meses atrás, sabe como? Não, essas coisas de informação são sempre muito desafiadoras. Há sempre um hiato, um gap muito grande entre os acontecimentos e as notificações. E muitas vezes as notificações são subnotificações. Né? Sim, e nem sempre a gente consegue, assim, nesses quadros agudos, resolver. Essa informação lá do norovírus na Baixada Santista, ela serve para tirar um pouco esse alerta do que se achava que ia ter uma epidemia de diarreia no Brasil inteiro, tipo, né, o coronavírus, pelo que vinha acontecendo. Então, parece que foi algo mais contido, local. O restante, a gente vai sabendo de fontes que estudam essas coisas, como no Rio a gente tem a Fiocruz, que é uma importante fonte de dados também, e no momento a preocupação total que está para as próximas 2 semanas, se não me engano, inclusive, é a explosão do dengue 3. Já tem muito mais gente, parece que estão prestes a caracterizar surto já mesmo, parece que saiu do controle. Muita gente grave, muita gente internando. Hoje mesmo a gente conversou aqui se a gente não pode ter que virar, ter unidades aqui de campanha de hidratação e tal, por o que pode acontecer até mesmo aqui em Cabo Frio nos próximos dias. Só baseado na premissa também da reunião, né, que é expor os dados para a população leiga, vou usar assim, não profissionais, como é que vocês julgam, como seria palatável uma situação, porque assim, a pessoa que é interna, que conhece a Fiocruz, ela pode reconhecer, mas foi falado, teve um momento ali que todos debateram sobre cuidados com manuseio de alimento. Isso acontece da parte da população, mas como é que a população vai interpretar a grandeza do que está acontecendo, sendo que se ela ter um olho num DataSUS da vida, não vai ser agradável no entendimento dela. Não sei se eu me fiz entender, sabe como? Se há uma ideia de... Acho que já até foi pautado isso, né, de verbalizar com algum vídeo, mas só que mesmo com infográfico, algum dado, alguma coisa assim, mais minimalista que a pessoa possa olhar e entender melhor o que está acontecendo. Sim, são ideias que a gente espera que surjam, né, até desses encontros e a base do projeto, do que o Átila falou. A gente também tem trabalhado com o Kaique pelo hospital, pelo HURC, no nosso site do hospital, no Instagram do hospital e também agora com esses vídeos no YouTube. A tentativa é que a gente leve não só informação técnica para quem quiser, mas que a gente de alguma forma popularize essa informação, porque hoje tem uma coisa falado muito, né? A gente esteve conversando esses dias, que é o letramento das pessoas, né? Ou a literacia em saúde, que é o quanto a gente é capaz de conhecer sobre determinados problemas para saber se cuidar. Então, o nosso grande papel como profissional de saúde e como educador, né? Não só para quem está ligado com a educação, é deixar cada vez mais as pessoas que a gente cuida com autonomia para reconhecer seus problemas e saírem daquela situação. Então, esse é um exercício hoje que, para quem trabalha com educação médica, por exemplo, é uma racionalidade muito central e muito moderna, porque era quase sempre assim, né? Aquela história que todo mundo fala, quem estudou medicina fui eu que sei, né? A senhora que está com seu filho com essa queixa, quem estudou foi eu, foi a senhora. Relação médico-paciente sacerdotal, né? Quantas vezes a gente vê essas piadas... Quem é que é o médico aqui? Essas condutas ruins. E, na verdade, o que a gente precisa é que as pessoas tenham autonomia mesmo, né? Então, isso são provocações para que a gente continue aqui, todo mundo junto, né? Uma das grandes preocupações com diarreia, independente de ser norovírus ou não, né? Inclusive está lá nos protocolos, que é você orientar a família
sobre a higiene, tanto pessoal quanto a higiene da casa, do domicílio, é uma coisa complicada, porque às vezes mesmo quem está orientando come manipulando o celular. Né? Uma das coisas mais sujas que tem é celular. Às vezes eu converso com as mães, já elas falam, então eu fico no celular quando eu estou dando de mamar, porque eu fico sem fazer nada, como se dar de mamar fosse não fazer nada. Né? E aí ela bota a mão dentro da boca para tirar o neném do peito, não sei bem que, né? E não estou falando de mãe de nível socioeconômico baixo, mãe de nível socioeconômico bom. Às vezes até os médicos que estão orientando fazem a mesma coisa, mexem no celular, mexem. Essa coisa da alimentação é cada dia menos, as pessoas comem de jeito cada vez menos comprometido, comem fazendo outras coisas, esse cuidado de higiene fica muito comprometido. Se você fala, você ofende, né? Tá me chamando de porca? Uhum. E essa colocação também que você faz, esses encontros, eles nos ajudam muito a alertar o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando no consultório, na emergência, e sem dúvida nenhuma a gente tenta produzir esses materiais. É óbvio que não é só aqui, mas como eu falei, primeiro a gente, além de ter a questão do site e esses projetos, né, do Instagram, tudo, também a gente estava lembrando aqui das cartilhas, a gente já tem algumas cartilhas, muitas produzidas inclusive por atividades que começaram dentro da disciplina com os estudantes, tem materiais dos próprios setores do hospital, alguma coisa da CCIH do hospital, então a gente quer fazer isso, se vocês tiverem temas que queiram sugerir. E acho que o alerta que fica mais importante, talvez, para a saúde geral, uma coisa que me preocupa muito hoje são as atualizações por TikTok. Porque, assim, a gente tem que, talvez, a gente não vai conseguir achar que a gente vai resolver, né, sendo mais uma formiguinha lá tentando batalhar pela informação adequada, a gente não vai resolver essa questão da desinformação. Mas eu acho que a gente está com um problema sério, que é essa quantidade o excesso de desinformação, mas de qualidade extremamente duvidosa. Então assim, até se vocês também tiverem sugestão, a gente tem tentado deixar no site, a gente fala, saiu uma notícia importante na Fiocruz, a gente deixa lá. Tem até agora que é saúde, em alguma coisa eu esqueci o nome, eu passei para o Kaique essa semana, que eu estava procurando da sífilis congênita, então assim, tem algumas informações interessantes de como estavam os controles em Cabo Frio, aí tem um vídeo de Cabo Frio, um vídeo de Arraial, um vídeo de Rio das Ostras, cada um falando de problemas diferentes e como estavam lidando, era um vídeo sobre experiências exitosas na Baixada Litorânea, que tem lá no site da Fiocruz aberto. Então acho que outra questão é a gente fazer uma corrente assim de ajudar a informar a população de onde encontra informações mais consistentes. É uma coisa complicada. Eu estava conversando com um amigo meu, acho até que você conhece, aí ele falou uma coisa, eu falei, não é assim e tal, mas conversando com ele, inclusive a Fiocruz, ele falou assim, aquilo lá é um antro de comunista, nem me fala de Fiocruz. Então é muito difícil. É difícil. Mas a gente não desiste, a gente é brasileiro, não desiste nunca, não é isso? Mas é uma coisa complicada. E o cara prefere ouvir o TikTok. O TikTok fala o que ele quer ouvir. Você quer ouvir o que você quer ouvir, a verdade é essa. Você não quer ouvir uma coisa que te confronta, você quer ouvir uma coisa que te dá razão. Você pode continuar errando sem dor na consciência. Dormir. Em relação à atualização, né? Aí queria lembrar que em dezembro agora saiu uma nota da SBIM que ampliou a faixa etária do rotavírus, estendeu as doses. Então esse limite de idade foi aumentado. Mas depois, essa, né? Eu vou até ver, não sabia não, bom saber. Mas isso que eu botei ali foi da SBIM. Que é de dezembro de foi agora, 2024, 11 meses e 29 dias, eu acho, a segunda dose, eu não decorei a primeira até bom ver dose, isso. 11 meses e 29 dias, a primeira? segunda dose, 23 meses e 29 dias. E depois vou compartilhar. Interessante. É bom saber. E tem que saber também por quê, né? Porque vai de contra tudo que limitava a dose
nos 7 meses. Né? Devem ter tido os trabalhos que mostraram que o risco... Acesso à vacina para as crianças não vacinadas, o início da primeira e última dose foi estendido. Confira na íntegra, no site da SBIM mesmo. Vou ver. Essa nota. Bom saber. Depois eu vou compartilhar. Eu vou até ligar para... De 11 de dezembro. 11 de dezembro. Vou até falar com a Isabela, porque a Isabela é muito disponível. Ver por quê. O mais importante até é saber por quê. Lá em História com Sucesso, né, tem um canal teórico dos residentes todo ano. E eu brinco com a Angélica, que é muito amiga lá da imunologista alergista, que eu era aluna repetente. Eu falei, toda aula de vacina eu quero estar. Porque de um Muda ano todo ano, né? Muda todo ano. E é cada vez mais. Aí acho quase todo semestre. Exatamente. Mas tá ótimo, gente. Alguém. É legal saber isso. 11 meses e 24 meses. 11 meses e 29. É sempre assim até hoje. E 23 e 29. Aumentou? Mas aumentou muito, né? Uma mudança muito radical. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Porque os trabalhos mostravam que depois de 7 é um risco muito grande de vaginação intestinal. Então deve estar provado que não. Primeira dose, de 2 meses, podendo ser administrado a partir de 1 mês. E 15 dias. Primeira dose. Pois é. Até 11 meses e 29 então. dias. Você quer Que Ministério legal. da Saúde. Segunda dose, dos 4 meses de idade, podendo Bom. ser administrada de 3,5 até 23 meses. Vou até 29 mudar isso. dias. Então vou até mudar se vocês botarem. Não por mim, mas vou mudar porque. Botar para ele. Recebeu. É Câmara Técnica Assessora de Imunizações. No site da SBIM tem essa nota. Mas quer saber mais o porquê. Tirar a dose zero da. Eu sei. Criar essa faixa toda de volta a ser. E aqui tá. A vacinação contra o rotavírus continuará sendo indicada aos 2 e 4 meses. Mas para não Calendário, mas perder. para não perder o senhor. Na verdade, isso aqui, como isso aqui é a Câmara Técnica Assessora de Imunizações, deve ser mesmo a SBIM. Agora deve ter tido algum trabalho que mostrou que pode. Eu vou deixar uma errata, na verdade, agora que eu lembrei que eles sinalizaram aqui, o artigo do norovírus ele é novo. Ele comenta surtos mais antigos. Tá. Mas o artigo é agora de 2020. Mas todos os dados são antigos. Ele é 2024. Até vi que não podia ser 2016, por isso que eu, Depois você citou aquela hora eu voltei por causa disso aqui, ó. de 2020, né? Que fala de algumas. Estudo realizado em 2017, 2018. Então não podia ser. Tem um outro que fala em 2020, aqui, não sei onde é. Sim. Mas então eu vou até. Não, aí depois a gente coloca Eu uma tenho errata. que dar uma acertada nisso aí, né, só para não passar informação incorreta. Eu vou ligar para a Isabela amanhã. A gente atualiza a questão também da vacina e eu vou falar para vocês, eu não sugeri montar grupo de WhatsApp, porque eu sei que as pessoas às vezes não aguentam mais grupo de WhatsApp. Mas se vocês quiserem, eu monto um grupo, a gente deixa no e-mail quando for entregar os certificados. E aí não só entra quem tiver com vontade de acompanhar a notícia também pelo WhatsApp. E se quiser compartilhar com alguém também que tem interesse, nenhum problema. Porque a gente pode estar pensando no... vamos fazer um tema, aconteceu alguma coisa nova, a gente quer deixar no lembrete do grupo para trabalhar. É mais um espaço se vocês concordarem, tá bom? O nome vai ser que eu estou mandando e-mail, não estou recebendo o retorno. Será que está certo? NEP. Vamos ver se tem algum spam, alguma coisa separada. A gente verifica amanhã. Esse e-mail é da onde, mano? Daqui? Daqui é do grupo de ensino de extensão e pesquisa das causas. NEP.HUFC, né? @uerj.br.
Estou curioso com o negócio da vacina. Aí vou me socorrer da minha universitária. A vantagem da Isabela é que ela fala na hora. Você manda para ela e fala assim, é por isso. Assim. Ela adora falar. Vocês pensam em algum tema que alguém gostaria de ou falar ou sugerir? Caraca. Alguma questão que vocês tenham vivenciado, notícias do momento? A gente falou de 3 coisas aqui, eu acho que bem relevantes. Uma é dengue, outra é tuberculose, outra a sífilis congênita. Não sei se vocês querem algum outro tema, se alguém deseja falar. Não, eu faço revisão de recém-nascido, é muito caso. Né? Aqui no Rio tem muito caso. A Baixada, a quantidade de sífilis congênita na Baixada, e não tem sífilis congênita sem sífilis na mãe, é absurda. Sim. Bangu, acho que Bangu é campeão mundial de tuberculose. Acho que pode ser sífilis congênita, então. A gente pode ver se alguém se interessa falar, senão a gente fala. Mas assim, queria que todo mundo tivesse a vontade para... Que é isso, é só a gente abrir o espaço. E a gente precisa definir a data. Nós tínhamos combinado... Última quarta, de tentar fixar a última quarta-feira do mês, se tiver bom para todo mundo. É porque fica até mais fácil você estar com a quarta vazia, estar com o dia vazio, né? Para criar cultura, né? É que quando varia muito, você fica... Uhum. Se for isso, é 26 de março. 26? Tá 26. Então a gente deixa, vamos ver se alguma outra pessoa quer, pra gente estar renovando, senão eu preparo, não tem problema. Mas se vocês quiserem, se Denise quiser também, qualquer pessoa que vocês souberem, alguém que faça neonatologia também, a gente envolve os estudantes também para apresentar. Tá bom? Eu posso dar para quem quiser, tem aula pronta, eu posso dar. Chega. Maravilha, gente. Então, muito obrigada. Eu dou aula para você, você dá. É assim. Ah, sim, então. Vamos É assim. Se quiser, eu posso falar também com a Márcia. E, de repente, ela pode até vir compartilhar dados até do município mesmo, né? Perfeito. Como ela está atendendo no hospital dia lá, tem que ir rápido, porque você falou que parece que ela não vai mais trabalhar lá. Mas, de repente, ela podia vir compartilhar dados do município, né? E ela é bem... Maravilha. Olha meu celular. O máximo que a gente puder ter de situações reais, né, nos ajudam a fazer essa... Que é outra questão importante para vocês. Como é que a gente usa o conhecimento no cotidiano? A gente não está aqui querendo fazer uma aula igual você vai lá, paga um cursinho para assistir e vai ter toda a informação ali. O mais rico é o nosso encontro, o mais rico é a nossa troca de experiência, a gente lembrar de novidade e ter muito essa vivência. Gente, aqui não é para ser gabarito de nada, né? O nosso encontro torna a oportunidade potente e prazerosa, né? Então, muito bom. Obrigada pela ajuda e vamos em frente. Até 26 de março. Muito